Olá, gente. Plagiano Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas vocês vão assistir essa aula, né? Mas, seguindo aqui nosso conteúdo de genética, nosso tema agora é sistema sanguíneo, ABO, né? Os tipos sanguíneos, e o fator RH, certo? Então, a gente vai entender como é que ocorre a herança sanguínea das pessoas, né? Então, vamos lá. Antes da gente iniciar essa parte genética, a gente tem que entender uma pequena questão sobre a composição do sangue, certo? Do que ele é formado. Então, o que a gente tem? Aqui eu tenho um tubinho, né, de sangue. Quando a gente vai fazer exame de sangue, alguma coisa, são os tubinhos parecidos com esse, né? E aí o sangue fica lá dentro, tá? Após um processo de centrifugação, né, que esses tubinhos eles vão ser colocados num aparelho, esse aparelho tem uma rotação bem alta, e aí após essa centrifugação, né, essa rotação, esse sangue fica separado em algumas porções, certo? Então aqui nós temos 3 porções, a gente tem essa mais amareladinha aqui em cima, a gente tem essa bem pouquinho, meio que dividindo, né? E a gente tem essa aqui vermelho aqui mais intenso, né? O que é cada um deles? Esse primeiro aqui é o plasma, certo? O plasma é a parte líquida do sangue, ok? Então, é como se você separasse aqui o sólido, né? Essa parte de baixo, do líquido. Então, o líquido está aqui em cima, que é o plasma, certo? Essa partezinha pequenininha aqui, mais esbranquiçada, são os leucócitos e as plaquetas, certo? Os leucócitos, eles são as nossas células de defesa, né? E as plaquetas, elas são as nossas células responsáveis pela coagulação, né? Lembra na aula passada que a gente falou da hemofilia, que a pessoa tem problemas na coagulação do sangue, né? Em estancar o sangue em algum caso de ferimento, alguma coisa assim. Então, as plaquetas, elas atuam nesse processo de coagulação, certo? E por último, aqui no finalzinho, nós temos as hemácias, tá? As hemácias são as células vermelhas do sangue, por isso que aqui está bem vermelho. Então, aqui eu tenho um concentrado de hemácias, né, de células, que todas essas, né, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, são os três principais componentes, né, do sangue, certo? E tudo isso então está misturado ao plasma, né, que depois desse processo de centrifugação fica tudo separadinho, tá? Então no plasma a gente vai ter as nossas proteínas, né, os hormônios, tá? Alguns fatores que vão participar aqui da identificação dos tipos de sangue, certo? Então tudo isso está aqui no plasma, ok? Os leucócitos e as plaquetas, como eu já falei, né? Esses daqui são os leucócitos e esses daqui são as plaquetas. Então, como eu acabei de falar, os leucócitos são nossas células de defesa, certo? Que compõem aí, fazem parte do nosso sistema imunológico. E aqui a gente tem as plaquetas que atuam na coagulação do sangue, tá? E por último, aqui nós temos as hemácias, que são as nossas célulazinhas do sangue, as células vermelhas, né, que vão também carregar alguns componentes importantes para a identificação do sangue, certo? Então, para a nossa aula de hoje, a gente vai ter que lembrar das hemácias, certo? Que vão ser importantes aí no processo, e do plasma, tá? Que é onde eu encontro as nossas proteínas, ok? Então, vamos lá. Quais são os tipos de sangue que existem, certo? Nós temos 8 tipos, certo? Divididos nessas letrinhas, por isso que o nome do sistema se chama sistema ABO, né? Porque a gente tem o sangue O, o sangue B, o sangue A e o sangue AB, certo? São 8 tipos, por quê? Porque a gente tem cada um deles positivo e negativo. Então, a gente tem AB positivo e AB negativo. A positivo, A negativo, B positivo, B negativo e O positivo e O negativo. Certo? Então, esses são os nossos 8 tipos sanguíneos. Então, como é que acontece geneticamente cada um deles? Então, vamos lá, devagarzinho. Aqui eu tenho um tipo de sangue, que é o nosso fenótipo, né? Lembra, fenótipo é a aparência, né? É a
característica que a gente pode observar, certo? Então, aqui eu tenho o fenótipo, aqui eu tenho os genótipos possíveis, ou seja, aqui eu tenho um gene para cada tipo de sangue, né? Aqui eu tenho uma substância que é o aglutinogênio, tá? O aglutinogênio, ele vai ser encontrado nas hemácias. O que é ele? Pode ser chamado de antígeno também. São glicoproteínas, certo? Vocês têm no material escrito de vocês, né, o material de leitura, bem explicadinho o que é cada coisa, certo? Então, eu tenho um aglutinogênio, que pode ser chamado de antígeno, e aí, se vocês prestarem atenção, ele vai coincidir com o tipo de sangue. Então, o tipo sanguíneo A, ele tem aglutinogênio ou antígeno A. O tipo B vai ter aglutinogênio ou antígeno B. O AB, então, vai ter os dois, né? Vai ter o A e o B. E o O, né? Ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio, nenhum tipo de antígeno, certo? Tanto que o O, ele também pode ser chamado de zero, sangue zero, certo? Então, ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio, nenhum tipo de antígeno, tá? A aglutinina são outras substâncias que são encontradas no plasma do sangue, certo? Naquela parte líquida, na amarelinha lá do tubo, certo? Então, ele vai definir principalmente a questão da transfusão de sangue, tá? Então, ele funciona como um anticorpo. Se ele é um anticorpo, então ele vai dar resposta, certo? Então, por exemplo, o sangue A, ele tem o anticorpo anti-B. O que isso significa? Quem tem sangue A não pode receber sangue B. Por quê? Porque ele tem justamente um anticorpo que se chama anti-B, ele é contra o B, tá? Então, se ele entrar em contato com algum sangue que tem um aglutinogênio B, né, no caso o B ou AB, então não vai dar certo, tá? Quem tem sangue B vai ter o anticorpo anti-A, ou seja, é ao contrário. Então, quem é sangue B não pode receber nenhum tipo de sangue que tenha antígeno A, tá? No caso, o A e o AB não podem doar para quem é sangue B, tá? O AB, como ele tem os dois antígenos, o A e o B, não faria sentido que ele tivesse um anticorpo que combatesse ele mesmo. Então, o sangue AB não tem nenhum tipo de aglutinina, não tem nenhum tipo de anticorpo, tá? E o sangue O, ao contrário, ele tem os dois tipos de anticorpos, o anti-A e o anti-B. Ou seja, quem é tipo sanguíneo O não pode receber de nenhum desses três aqui, certo? Então, o sangue O, ele só pode receber transfusão sanguínea dele mesmo, tá? Porque ele tem os dois anticorpos, as duas aglutininas, ok? Já já a gente volta aqui para a questão do genótipo, ok? Em relação ao fator RH, o fator RH ele vai definir quem é positivo e quem é negativo, certo? Vocês tiverem visto lá no material de leitura, ele vai funcionar junto com o sistema ABO. Então, por isso que a gente tem A positivo e negativo, B positivo e negativo. Então, é o sistema ABO e o fator RH funcionando juntos, certo? Então, em relação ao RH, eu tenho um fenótipo positivo, RH positivo, ou eu tenho um fenótipo RH negativo. São as duas características que nós podemos observar, né? Por isso que é chamado de fenótipo. Em relação ao genótipo, é bem mais simples, né? Segue aquela lei de Mendel, da primeira lei de Mendel, aqui homozigoto dominante, aqui heterozigoto, aqui homozigoto recessivo, né? E vamos lá. Em relação a antígenos e anticorpos no fator RH, o que acontece? O antígeno, né, é esse chamado aqui fator RH. Então, quem tem fator RH é positivo. Ele é positivo porque ele tem o antígeno, porque ele tem o fator RH, certo? E ele não tem nenhum tipo de anticorpo, ok? Ou seja, se ele não tem nenhum tipo de anticorpo, ele não tem como responder a nada que venha de fora.
Então, quem é do tipo positivo pode receber sangue tanto do próprio positivo como do negativo também, certo? Então, o positivo pode receber sangue dos dois, do positivo e do negativo. O RH negativo, ele não tem nenhum antígeno, ele não tem esse fator RH, certo? Mas ele tem um anticorpo anti-RH, tá? Então, se o negativo receber sangue do positivo, vai dar problema, certo? O negativo, então, ele só pode receber sangue negativo, ok? Por exemplo, um B positivo, uma pessoa que tem sangue B positivo, ela pode doar para B positivo, né? Mas ela não pode doar para o B negativo, certo? Já o B negativo vai poder doar tanto para o próprio negativo quanto para o B positivo, certo? Então, o positivo recebe dos dois e o negativo só recebe dele mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho uma pequena observação. Por que que A é RH e a gente usa o D? Porque o fator RH, ele é um conjunto, consiste em um conjunto de antígenos, certo? Um conjunto de aglutinogênios, né? E o antígeno mais importante nesse sistema é o antígeno D. Por isso que a gente usa o D aqui, certo? Então, quem é RH positivo é dominante, pode ser um homozigoto ou heterozigoto, e quem é RH negativo é recessivo, tá? Voltando aqui para o sistema ABO, vamos entender isso aqui. O sangue A e o sangue B, eles podem ser homozigotos dominantes ou heterozigotos. Por mais que aqui eu tenha 4 letras, mas o I e o A, eles são juntos, certo? Então, eles correspondem, é como se fosse uma letra só, certo? Então, isso aqui é o dominante, isso aqui também é dominante. Então, ele é homozigoto dominante. Isso aqui é uma coisa só, homozigoto dominante. Aqui é o dominante, aliás, desculpa. E esse izinho aqui, ele é o recessivo, portanto, isso aqui é um heterozigoto. No B, funciona da mesma forma. Isso aqui é como se fosse uma coisa só, tá? Então, isão B é homozigoto dominante. E eu tenho o isão B e o izinho, que é o recessivo, né? Aqui. Então, isso é um heterozigoto, tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma relação normal de dominância e recessividade. Eu tenho um dominante, que é o A, o B também é dominante e o I é o recessivo. Então, aqui no AB, eu tenho só essa opção de genótipo, certo? Isão A, isão B. Eu não acabei de falar aqui que esse é dominante e esse também é dominante. Então, isso aqui, ele também vai ter uma modificação da lei de Mendel. Isso aqui a gente chama de codominância, certo? Tem isso também no material de leitura de vocês, tá? Então, aqui no sistema sanguíneo, eu tenho uma relação de dominância e recessividade, no caso aqui no A, no B, né? E quando eu chego aqui no AB, eu tenho uma característica de codominância. O que é isso? Eu tenho dois dominantes que funcionam ao mesmo tempo. Então, os dois se expressam, certo? Eu tenho o isão A, que caracteriza o sangue A, e eu tenho o isão B, que caracteriza o sangue B. Quando eu junto os dois, eu tenho o sangue AB. Por isso que é codominante. Os dois são dominantes, tá? E o izinho aqui, izinho, é o O, que é o nosso recessivo, ok? Tranquilo? Então, aqui eu tenho um esquema, né? Quem pode doar para quem? Né? O que eu havia falado lá. Então, em relação ao fator RH, ó, cada um, mais importante de tudo, primeira característica, né? Cada um pode doar para si mesmo, ou seja, negativo pode doar para ele mesmo,
positivo, pode doar para ele mesmo. A pode doar para ele mesmo. A B também, o B também e o O também. Então, cada sangue pode receber de si mesmo. Isso aí é o mais lógico, certo? Mas aí a gente tem que ver essa questão da transfusão por conta dos anticorpos, né? Dos aglutinogênios e das aglutininas, certo? Então, vamos lá. RH positivo e RH negativo. Quem é que tem um anticorpo? É o RH negativo. Então, se ele tem um anticorpo, ele não pode receber do positivo, certo? Tanto que não tem setinha do positivo para o negativo. Só tem setinha do negativo para o positivo, tá? Então, sangues negativos só podem receber de sangues negativos. Já quem é RH positivo pode receber tanto do positivo quanto do negativo. Ok? Entendido? Aqui no sistema ABO, o que acontece? O que eu havia falado antes, né? Cada um pode doar para si mesmo. Então, A pode doar para A, O pode doar para O, B pode doar para B e AB pode doar para B. Certo? Vocês estão percebendo aqui que todas as setinhas apontam para o AB, né? Então, o AB positivo é considerado sangue receptor universal. Ou seja, quem tem sangue AB positivo pode receber todos os tipos sanguíneos sem exceção. Certo? E do mesmo jeito a gente observa aqui, ó, todas as setinhas elas saem do O. Ou seja, o O ele pode doar para todo mundo. Então, o O negativo, ele é considerado sangue doador universal, certo? Então, AB positivo é o receptor universal, pode receber qualquer tipo de sangue. E o O negativo, ele é o doador universal. Todo mundo pode receber O negativo, certo? Ele pode receber, ele pode doar para todo mundo, tá? Então, o B, então, pode receber o O, né? Já que ele é o doador universal e dele mesmo. O A recebe do doador universal e dele mesmo, certo? E repetindo, AB recebe de todo mundo e O doa para todo mundo. Porém, o O só recebe sangue de O. Ok? Tranquilo? Então, para a gente distinguir, né, para a gente identificar esses sangues através de um exame, né, que é o que se faz, nós fazemos um teste com anticorpos, certo? Então, aqui nessa imagem maior, o que acontece? Eu tenho aqui primeiro se coloca uma gotinha de sangue em cada um desses círculos, certo? E depois a gente pinga uma gotinha de anticorpo. Se reagir, significa que a pessoa tem aquele antígeno. Por exemplo, eu pinguei aqui o anti-A. Se reagiu, se aglutinou, né? Vocês devem ter visto lá no material de leitura o que é aglutinação, né? Quando as hemácias começam a se agrupar assim, ó, e fica como se estivesse coagulando o sangue, certo? Então, se tiver aglutinação, significa que aqui tem o antígeno A, certo? Se aqui aglutinou, significa que aqui tem o fator RH, né? Que é o anti-D, é o anti-RH, certo? É a mesma coisa, tá? Então, esse sangue aqui, ele é o quê? Ele é A positivo, certo? Ó, aqui, ó, A positivo. Bem aqui, ó, A positivo, então vai reagir no anti-A e vai reagir no anti-D, certo? Esse control aqui é controle, né? Só um comparativo. Aqui não reagiu, então não tem a proteína B, então não tem aglutinogênio B, certo? Então aqui eu tenho de todos os tipos sanguíneos, tá? O negativo, como é que é para ficar o exame? Não vai reagir nenhum, só vai reagir no anti-D, que é o anti-RH, certo?
O positivo, desculpa, eu olhei pro sinal, mas é O positivo. Então vai reagir no anti-D. Se reage, então é positivo, certo? O negativo não vai reagir em nenhum. O A positivo, que é o mesmo que está aqui, ó, reage no anti-A e reage no anti-D. O A negativo só reage no anti-A, negativo não tem reação. B positivo vai reagir no anti-B e no anti-D, né? No anti-RH. B negativo só reage no anti-B. AB positivo vai reagir em quase todos, só não controle, né? E o AB negativo reage no anti-A e no anti-B, certo? Aqui seria um sangue inválido, porque não existe um sangue ABO positivo e negativo, não existe isso, certo? Então, para a gente entender como é que funciona isso em questões, né, que é o que nos interessa, eu trouxe aqui o mesmo exemplo do material de leitura de vocês, só que eu vou explicar, né, porque lá ficou mais complicado de fazer as anotações. Então vamos lá. Suponha que um homem e uma mulher, ambos com tipo sanguíneo A. Então eu tenho um homem e uma mulher, os dois A positivo, certo? Eu estou usando aqui nessa questão a mesma representação do heredograma, certo? Do conteúdo anterior. Aqueles quadradinhos, as bolinhas ligados um no outro e tal, certo? Mas vocês podem resolver sem isso daqui, tá? Eu coloquei só para representação. Então, eu tenho um homem e uma mulher, ambos A positivo. Cada um tem um pai doador universal. Quem é o doador universal? É o O negativo. Então, eu tenho aqui esse casal, né? Um homem e uma mulher, os dois A positivos, e cada um tem um pai O negativo, que é doador universal. A questão não nos traz informações sobre a mãe deles, mas também não vai ser necessário. Então, qual é a probabilidade de este casal ter um filho com um tipo sanguíneo O negativo? Então, eles querem saber qual a probabilidade do filho deles ser O negativo, desse casal A positivo. Então, vamos lá. Qual é o genótipo que eu uso para o O negativo? Né? O O negativo, ele é recessivo. Tanto o O é recessivo, Izinho, Izinho, quanto o RH negativo é recessivo, Dzinho, Dzinho. Então, esse daqui vai ser o genótipo dos dois. Izinho, Izinho para o O, Dzinho, Dzinho para o negativo. Como os dois são iguais, então eles vão ter o mesmo genótipo, certo? O A, ele tem que ter aquele Izão A, certo? E o positivo tem que ter um Dzão. Mas eu não tenho um Izinho aqui e não tenho um Dzinho aqui. O DNA desse não é formado da mistura desses dois. Então, eu tenho que ter esse daqui junto. Então, o genótipo vai ficar assim. Izão A, porque ele é sangue A. E Izinho, que foi herdado do pai. Vai ter o Dzão, porque ele é RH positivo. E o Dzinho, que herdou do pai. Essa daqui, os pais não são iguais, então vai ser o mesmo genótipo, certo? Então, é esse casal que nós vamos cruzar, tá? É esse o cruzamento que nós vamos fazer. Como é que se faz? Eu vou fazer primeiro o cruzamento do tipo sanguíneo, do ABO, Izão A, Izinho com Izão A, Izinho, numa tabela. E depois eu vou fazer o Dzão, Dzinho com Dzão, Dzinho na outra tabela. Certo? Então, vamos lá. Eu pego o primeiro aqui, do homem, e coloco separado. Izão A aqui, Izinho aqui. E vou pegar o da mulher e colocar aqui. Izão A, Izinho aqui. Certo? Agora, do mesmo jeito que a gente já havia feito, né? Que a gente está fazendo desde o início do ano. Então, vamos lá. Aqui vai ficar o quê? Izão A, né? Esse com esse. Aqui embaixo, esse com esse. Izão A, Izinho. Aqui do lado, esse com esse. Izão A, Izinho. E esse com esse. Izinho, Izinho.
certo? Agora eu vou fazer o cruzamento do fator RH, que é esse Dzão Dzinho com Dzão Dzinho. Pego um, coloco aqui, separado. Pego o outro, coloco aqui, separado, né? E agora eu vou juntar. Aqui, esse com esse fica Dzão Dzão. Esse com esse fica Dzão Dzinho. Esse com esse fica Dzão Dzinho. E esse com esse fica Dzinho Dzinho, né? Depois do cruzamento feito, a gente tem que retornar para a questão. O que é que ela quer? Qual a probabilidade de este casal ter um filho com o tipo sanguíneo O negativo? Como é que é o O negativo? É o mesmo desse daqui, ó. Mesmo dos pais, né? Dos avós dele, no caso. O negativo. Então, qual a probabilidade de ser O? Izinho, izinho. Eu só tenho um, né? Portanto, a probabilidade é de 1/4, né? Eu tenho 4 resultados. Coloco no denominador, lembrando. E eu pego esse izinho aqui, então só um, então fica 1/4. E negativo, quem é o fator RH negativo? Dzinho, né? Então eu tenho também 1/4, certo? Como eu quero junto, ele quer que seja O e quer que seja negativo, eu vou multiplicar esses dois resultados. 1/4 vezes 1/4. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Então, a probabilidade de esse casal ter um filho com o tipo sanguíneo O negativo é 1/16. Ok? Tranquilo? Então, é isso, né? Qualquer dúvida, podem me procurar, né? Podem mandar mensagem, tá? Mas leiam, tentem responder as atividades e aí posteriormente eu vou fazer igual na outra atividade, eu vou mandar a resolução, tá bom? Então, um cheiro.